Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. É uma grande honra poder estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer a pastora Lúcia, que é uma querida, uma amiga que Deus colocou na minha vida. E para mim é uma grande honra poder estar aqui nessa noite. Tem algumas irmãs aqui conhecidas, né? Eu não vou citar nome porque são muitas. E eu louvo a Deus pela tua vida, tua chegada aqui nesse lugar. Amém, mulheres de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor falou meu coração na minha casa a respeito do que Ele queria que eu falasse aqui nesse lugar. E Deus confirmou através das levitas, as duas levitas. A primeira vez falando sobre depressão e a outra cantou, então, do Vale dos Ossos Secos, né? Ezequiel, então profetize, os irmãos vão entender o porquê eu estou falando isso. E agora a irmã orando por mim, é a minha oração. Senhor, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. Jesus, fortalece a minha mente, porque não é fácil, irmãos. Esse mês de outubro eu perdi as contas de quantos lugares eu fui ministrar. Tem irmãs aqui que me viram testemunhar. Vai ouvir de novo, eu creio que você vai chorar comigo de novo, porque Deus, Ele está nesse lugar para nos dar vitória, amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no tema que me foi passado. Aleluia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 43, 44 e 46. Do 44, eu vou ler do 44 ao 46, amém? Aleluia, Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. Fala sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual, como o homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Aí o 45, o reino do céu é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a repetir comigo esse tema tão lindo. Sou pérola. Sou uma pérola. Eu vou contar até 3 e você vai falar com muito vigor. Eu sou uma pérola. Amém? 3. Eu sou uma pérola. Mais uma vez. Eu sou uma pérola. Agora vira para a irmã que está do teu lado e fala para ela. Oh, glória, senta dando glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema que me foi passado, transformando pedras em pérolas. E eu estava estudando esse capítulo, e esse capítulo vem falando sobre o reino dos céus. E eu falei até com meu marido em casa, eu vou deixar para a Márcia, amanhã ela vai pregar aqui, né? Eu vou deixar a diaconisa Márcia entrar no estreito, no mistério da pérola, porque o que Deus tem para falar contigo nessa noite é algo muito especial. E eu vi que a irmã trouxe um resumo. E nós sabemos que para a pérola, para ostra ela criar a pérola, é necessário um sofrimento, né? E já foi falado aqui tudo que Deus colocou no meu coração. Para que nós possamos receber a vitória, para que nós possamos ser exemplo de fé nessa terra, nós temos que enfrentar os processos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E nós sabemos que são etapas, e essas etapas têm que ser respeitadas. Não dá para pular etapa na presença do Senhor. Ainda mais se você confiar no Deus que você serve. Se você confia que Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, você vai respeitar as etapas e vai passar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nesse capítulo 13... aleluia, o autor está trazendo algumas parábolas acerca do reino dos céus. E eu coloquei aqui, o que são parábolas? São histórias extraídas do cotidiano para facilitar a compreensão do povo sobre os ensinamentos morais e espirituais. Somente os que têm o coração quebrantado e humilde podem receber o entendimento das questões relacionadas ao reino de Deus. Jesus estava sempre sendo perseguido. Os hipócritas, os fariseus estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma falha.
E naquela época eles falavam muito por parábolas. Então Jesus trazia parábolas porque sabia que eles iriam entender. E Jesus traz algumas parábolas. E nesse capítulo 3, do versículo 44 a 46, onde nós lemos, está falando sobre o tesouro e a pérola. Por meio dessas duas parábolas, o Senhor Jesus ressaltou o valor imensurável do reino dos céus, que deve ser prioridade em nossa vida. Aleluia! Nós temos que entender que o reino dos céus está acima de qualquer coisa. O reino dos céus é mais valoroso do que qualquer tesouro dessa terra. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: valorize aquilo que Deus te deu. Valorize a herança que Deus te deu. Aleluia! Ele se entregou numa cruz do Calvário para te dar direito a morar com Ele no céu de glória. E muitas das vezes nós, como falho que somos, queremos trocar essa grande herança por coisas naturais dessa terra. Mas o Senhor nessa noite me trouxe aqui para te lembrar que vai valer a pena todo o sacrifício, porque naquele grande dia, quando você ascender ao céu, você vai ver que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá depressão, não haverá ansiedade, não haverá angústia, não haverá pranto. Lá vai ter alegria. Nós vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Tanto o homem que achou um tesouro, aleluia, escondido, quanto que encontrou uma pérola de grande valor, sacrificaram o que possuíam para adquiri-los. Aleluia! O Senhor nos traz essa parábola para entender que nada dessa terra pode se comparar àquilo que Ele foi preparar para nós naquele céu de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa ouve falar da salvação, que é a maior riqueza que pode existir, ela abre mão de todas as suas vontades e de tudo aquilo que tem colocado o seu coração para conquistar esse bem maior, que é ir morar com o Senhor no céu de glória. Aleluia! Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado e enfrentado, eu não sei do que você abriu mão para estar no reino dos céus, para estar servindo ao reino de Deus, mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor contemplou o propósito do teu coração, Ele contemplou o teu esforço, e Ele manda te dizer que naquele grande dia Ele vai te honrar, vai colocar na tua cabeça uma coroa de glória, e você vai se alegrar no Senhor, transformando pedras em pérola. Eu fui uma pedra e eu fui transformada pelo Senhor em uma pérola, como a irmã orou por mim, eu tenho certeza disso. A Bíblia diz que o Senhor fez a mulher e Ele viu que era bom, e nós somos boas para a glória do Senhor. E o Senhor me transformou, aleluia, de pedra, aleluia, para uma pérola. Só que para que venha acontecer essa transformação, o processo é doloroso. O Senhor tem facilidade de moldar pedra. Só que nós, como seres humanos, temos que entender que é necessário suportar o processo para que nós venhamos se transformar em pérola e para que nós venhamos ser bênção na vida de quem está ao nosso redor. E para ser transformado em pérola, é necessário se deixar moldar pelo Senhor. E essa moldura, ela vem primeiro de dentro para fora. Não adianta eu colocar um coque na cabeça, uma saia no pé, e lá dentro eu estar igual sepulcro caiado. Não adianta eu querer mostrar uma coisa que eu não sou. Não adianta eu pegar uma Bíblia e colocar embaixo do braço e sair pela comunidade, por esse Rio de Janeiro, tentando mostrar que eu sou crente. Mas na verdade Deus sabe que a minha vida, aleluia, está indo de mal a pior. Ei, nessa noite o Senhor está te chamando a uma responsabilidade. O Senhor está te chamando para que você venha ter um compromisso com o seu reino. Ele quer que você faça a diferença na face dessa terra. Não queira ser mais uma mulher no meio da multidão, mas queira fazer a diferença onde quer que Deus te leve. E para que eu pudesse me transformar numa pérola,
num vaso de valor na mão do Senhor, porque todas nós somos. Eu tive que passar por algumas etapas muito difíceis na minha vida. E tem algumas irmãs aqui que já ouviram meu testemunho. Não é um, não é dois, são muitos. Mas algumas irmãs sabem que eu tentei o suicídio 4 vezes. 3 antes de me converter e 1 após ser cristã. Então, quando eu conto isso, as pessoas se escandalizam e dizem: como assim crente tentar suicídio? Hoje o que mais você vê nas redes sociais são pastores que tiraram a sua própria vida. Pessoas que são covardes, que não têm a condição de enfrentar o processo. E o Senhor falou através de um profeta que tinha uma grande obra para realizar na minha vida. Mas eu, como muitos, falava: obra quem faz é pedreiro. Eu não quero nada com crente. Eu não quero servir a esse Deus. E o Senhor sempre falava que ia fazer algo tremendo na minha vida. E eu tive depressão profunda a ponto de não tomar banho, de não me alimentar. Eu só me levantava porque eu sabia que tinha crianças que dependiam de mim, que eram meus filhos. Mas eu fui diagnosticada com a depressão, ansiedade, tudo que você possa imaginar. E o médico passou alguns remédios controlados para mim. E quando eu adquiri esses remédios controlados, a primeira oportunidade que eu tive, eu olhei para o espelho, olhei para mim e vi uma mulher acabada, uma mulher desiludida, uma mulher angustiada, e disse para Deus: para mim chega, eu não quero mais viver, não aguento mais. Talvez você olhe para alguém que tem depressão e diga: isso é frescura. Não, isso é uma doença da alma, e ela não pode ser tratada muitas das vezes nem mesmo pelo psicólogo, porque tem doenças, aleluia, que só é tratada com uma intervenção divina, principalmente a doença da alma. Eu estou fazendo uma faculdade de pedagogia e fiz uma disciplina, aleluia, psicologia da educação, e ali os professores vêm trazendo, aleluia, que quando a boca se cala, o corpo ele reage. Quando a boca se cala, o corpo vai reagir de alguma forma, e o corpo reage falando, aleluia, transparecendo doenças. Quando eu não falo, quando eu engulo o choro como a mãe manda, quando eu não tenho com quem desabafar, a doença vai me consumindo por dentro, e eu vou ficando doente, problemática, e tem situações que nem o psicólogo pode resolver. Foi o que aconteceu comigo. Fui no psicólogo, ele passou medicação para mim, até fez efeito, mas só o Senhor pôde trabalhar na minha vida de dentro para fora, e eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida. Quando eu achei que tudo estava perdido, o Senhor chegou na minha vida e fez toda a diferença. E quando eu me converti, não tenho como contar esse testemunho, mas numa outra oportunidade eu vou contar. Eu cheguei na igreja por volta de 5 horas da tarde. Uma mulher que dizia: eu não quero nada com Cristo, eu não vou servir a esse Deus. Na primeira dificuldade, porque Deus, quando tem uma obra na vida do homem, o Senhor faz o milagre acontecer. Ei, queira você ou não, o Senhor vai te levar para o deserto. Sabe por quê? O deserto é lugar de tratamento na vida de crente. E eu cheguei na porta da igreja às 5 horas da tarde. Eu e os meus filhos fiquei sentado na porta da igreja dizendo: Deus, que hora que esse culto vai começar? Que hora que essa porta vai abrir? O culto começou às 7 horas da noite, eu entrei. O pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, me joguei no chão, rasguei meu coração. E naquele dia, aleluia, o Senhor me abraçou gostoso. Aleluia, 27 anos atrás, e até hoje eu estou aqui servindo a Ele, em espírito e em verdade. Eu me lembro que quando o culto acabou, eu sentada no último banco, o obreiro veio e disse: mulher, vai embora, minha irmã, eu preciso fechar a porta da igreja. E no meu coração eu dizia: Deus, o problema está lá. Deus, quando eu chegar lá vai acontecer tudo de novo. Aqui eu estou tendo uma paz tão grande, mas
eu tive que sair, fui embora para minha casa. Passado o tempo, irmão, Deus começou a falar no meu coração. E o Senhor começou a dizer que tinha uma obra grandiosa a realizar comigo. Eu me lembro perfeitamente que a líder da igreja onde eu congregava, ela me chamou e disse: irmã, Deus tem um chamado contigo. E a partir de hoje tu vai sentar na mesa de oração. E naquela época tinha uma irmã que ficava na mesa anotando tudo que acontecia no culto. Essa irmã era eu. E ela disse: você vai anotar tudo que acontece no culto. Eu falei: tudo bem, eis-me aqui. E eu comecei a caminhar aí para a igreja. Eu ia toda a consagração com um sorriso de canto a canto. Ninguém sabia o que eu estava sentindo. Ei, se você esperar eu chorar para profetizar para mim, tu nunca vai profetizar. Se tu esperar sair uma lágrima do meu olho para profetizar, tu nunca vai profetizar. Profeta que é profeta, ouve a voz de Deus e vai. Eu me lembro que eu comecei a fazer aquele trabalho. E um belo dia, porque, irmãos, evangelho sem mudança de vida não é evangelho. Se você se converter e continua fazendo as mesmas coisas do passado, se converte de novo. Evangelho é mudança de vida. E eu falei para Deus no meu coração: Deus, eu sei que o Senhor está me tratando, mas tem algo dentro de mim ainda que precisa ser liberado. Irmão, Deus não vai descer do céu para fazer o que é para você fazer. Ele não vai descer do céu para pedir perdão a A nem a B. Ele não vai descer do céu para se consertar com quem você está errado. É para você se posicionar e pedir perdão a quem deve se pedir perdão. E eu comecei a caminhar. Só que tinha algo dentro de mim que me dizia que eu precisava de uma mudança por completo. E Deus não ia fazer isso por mim. E um dia eu me levantei, peguei meus filhos, arrumei meus filhos com uma alegria, como sempre eu fazia. Mas eu entrei dentro do banheiro, fechei a porta e peguei aquela cartela de remédio, pastora. Olhei para o espelho, porque eu tinha mania de me vitimizar. Olhei para o espelho e disse para o Senhor: Senhor, esse é meu último culto. Essa vai ser minha última consagração. Sabe por quê? Porque está doendo lá dentro. Eu não fui tratada. Eu não tive, irmãos, um discipulado naquela época. Me pegaram e me jogaram lá. Vai e faz. E é preciso um tratamento. E eu olhei e falei: Senhor, esse vai ser meu último culto. Eu não quero mais, Senhor, ir para a tua casa. Eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Eu não aguento mais. Eu vou lá porque as irmãs estão me esperando. Eu vou lá porque não tem ninguém para me substituir. Senhor, tá vendo aqui esse remédio? Eu vou tomar esse remédio quando eu voltar do culto. Eu vou dar para os meus filhos, porque eu não quero mais viver. E a lágrima desceu e eu falei: Senhor, tô indo. E fui para a consagração. Cheguei na consagração com um sorriso de canto a canto. Sentei lá no círculo de oração com as minhas irmãs. Cantei os hinos da harpa como nunca eu cantei igual. Dava glória a Deus e aleluia, sorrindo, aleluia, mas só Deus sabia como estava o meu coração. E eu dizia no meu interior, sorrindo, eu dizia: Deus, é a minha última consagração. Senhor, eu não vou mais voltar para este lugar. Eu vou tomar aquele remédio, vou dar para os meus filhos, porque eu não quero mais viver. E eu ali palestrando com Deus no meu interior, quando de repente a pastora, minha líder, aleluia, ela falou: vamos ouvir a irmã ministrando a palavra. E era uma irmã de longe, ninguém conhecia aquela irmã. E eu de cabeça baixa comecei a anotar, aleluia, pregadora. Botei o nome da pregadora e tô de cabeça baixa esperando ela falar o capítulo que ela ia ler e o versículo. E nada aconteceu. De repente, eu incomodada levantei a minha cabeça, e quando eu olhei para aquela mulher, ela com um olhar de profeta, porque aquele olho não era um olhar humano, era um olhar de Deus. Ela olhou para mim e disse: ei, mulher, ai de ti se tu fizeres tal coisa. Eu, o Senhor, vim neste lugar para tratar contigo e te dizer que a partir de hoje você vai viver uma nova história. Irmão, Deus tomou aquela mulher com uma
ia fazer algo que vocês iam chorar lágrima de sangue. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que ainda há esperança para a tua causa. E o Senhor manda dizer para as irmãs: cuida dela porque ela é preciosa. Irmãos, eu saí daquele culto regozijando e eu entendi o amor e o cuidado de Deus para com a minha vida. Mas eu falei: Deus, eu preciso liberar perdão. Vim cheia de mazelas do mundo. Aleluia. Para quem sabe, fui violentada, fui abusada quando criança, passei por situações difíceis, aquilo tudo dentro de mim, e eu precisava liberar o perdão. E o Senhor me deu essa condição de liberar o perdão. Não tem como contar em detalhes por causa da hora. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. A partir daquele momento, a cura entrou no meu interior e eu pude começar a ser usada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus só vai usar aquele que é sarado, que é curado. Deus não vai pegar um doente para cuidar de outro doente. Ele precisa tratar de você de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o tempo é esse, a hora é chegada. Ele quer te usar na face da terra, mas para que Ele venha te usar, você tem que deixar Ele trabalhar na tua vida, no teu interior. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. E um belo dia, o Senhor usou um vaso para mim e disse para mim: filha, quero eu fazer coisas tremendas contigo na face dessa terra. Vou eu te levar às nações, como vou te levar também no hospital. Vou eu te levar às nações, como vou te levar no presídio. Vou te levar às nações, como vou te usar na praça, onde quer que você vá. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. E um belo dia eu estava na minha casa. E eu fui fazer o meu exame no ginecologista, fui fazer o meu exame anual. E quando eu cheguei lá, a médica começou a me examinar. E ela falou para mim assim: você tem alguém na família que tem câncer? E eu falei: não. Da parte feminina, eu falei: não. E ela começou a me fazer um monte de perguntas. E eu falei para ela: o que está acontecendo? Ela falou: não precisa falar, não vou falar nada contigo não. Faz esses exames aqui, quando os exames estiver pronto, você traz para mim. E eu falei: tudo bem. E começou aquele processo, irmão. Eu estava diante de um congresso de mulheres, preparando o congresso. Eu não podia falar com ninguém. Saí daquele posto de saúde achando que ia morrer no outro dia. Ela perguntou se eu tinha câncer, alguém com câncer na família. Perguntou como estava a situação. Perguntou tantas coisas. Eu cheguei em casa, meu marido segurou uma barra que só Deus sabe. E eu falei para ele: eu acho que eu vou morrer. A doutora falou que perguntou se tinha, mandou fazer os exames. E ele falou: fica calma, Deus está no controle. Irmãos, e eu fiquei muito apavorada. E eu falei para o meu esposo: eu vou colocar um propósito de oração. Eu tenho um grupo no WhatsApp, o Poder das Irmãs que Oram. E nós oramos de 3 em 3 horas neste grupo. E eu coloquei um propósito naquele grupo de oração. Aleluia, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus. Só que antes de eu colocar esse propósito no grupo, eu recebi uma visita na minha casa de uma amiga. E ela falou para mim: Elaine, vamos no hospital comigo fazer uma visita? E eu falei para ela assim: vamos, tô dentro, porque Deus já falou comigo que eu ia dentro de um hospital. E na minha casa, Deus usou a profeta dizendo para mim: vou eu te levar no hospital, e quando tu chegar lá, tu vai cantar esse louvor para uma pessoa. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Passaram o dia, passou meses, nada aconteceu. E quando a minha amiga me chamou, eu falei: eis-me aqui. Não vou pedir confirmação, porque tem crente que é assim. Alguém vem pedir socorro, vem pedir uma oração. Ah, irmão, vou fazer uma campanha primeiro, para ver se Deus vai confirmar dele na tua casa. Até Deus confirmar, a pessoa já morreu. Tu tem que entender e aceitar o teu chamado. Se você sabe que Deus te chamou, então vai, porque Deus te garante a vitória. E ela falou: vamos. Eu falei: vamos quando? Domingo, tô dentro, vamos lá. E quando nós fomos pro hospital, ela não me falou qual era o hospital. E quando no caminho nós pegamos o ônibus para Vila Isabel, e eu perguntei ela: qual hospital, amiga? Ela disse: pro Inca 4. E eu falei: é mistério? Inca 4 é mistério? E nós fomos para aquele hospital. Quando eu cheguei no hospital, fomos na recepção. E o rapaz olhou para mim e disse assim: senhora, você não vai entrar aqui. Aqui não tem evangelismo. Aqui só tem trabalho voluntário. A senhora quer entrar, volta para casa, faz a tua inscrição no site. E se eles aprovarem daqui a 2, 3 meses, a senhora volta e faz o trabalho voluntário.
E aí nós saímos desanimadas. Minha amiga falou, o que a gente vai fazer? Vamos embora? Eu falei, não. Eu não vou embora porque Deus falou que eu ia entrar no hospital e que eu ia cantar para alguém. Eu só saio daqui quando eu entrar nesse hospital. Eu sentei na porta do hospital, irmão. Sentei eu e minha amiga e ficamos lá conversando e falando de Jesus. De repente uma mulher veio perto de mim e falou assim, senhora, eu escutei a tua conversa e você falou que quer entrar no hospital. Eu falei, eu preciso entrar no hospital. E ela disse para mim, ó, a moça lá em cima está sem visita. Se a senhora quiser eu vou lá rapidinho e falo com ela, trago o nome, a senhora entra. Eu falei, é de Deus, eu aceito. Ela foi lá, conseguiu, trouxe o nome da moça, podia entrar duas pessoas. Eu e minha amiga baixamos a cabeça pro rapaz da recepção não lembrar da gente, e nós fomos, irmãos, e conseguimos entrar naquele hospital. Quando chegamos lá em cima, quem já foi lá no Inca 4? Quando você chega no Inca, tem sempre aquelas portas como de igreja, que são duas partes. E cada uma daquelas portas é um corredor infinito, com mais de 30 enfermarias, com cada enfermaria com mais de 6 leitos. E cada uma daquelas portas vem especificado câncer. Câncer no seio. Abre aquele corredor que só vai encontrar a pessoa ali mutilada no seio. Câncer no dorso, só é ali naquele corredor. Chegamos lá em cima, eu e minha amiga, eu disse pra ela, o que a gente vai fazer? Ela falou, vamos se dividir. Eu falei, é de Deus, vamos se dividir. Eu falei, se o guarda pegar um, a outra fica. E ela riu, ela falou, é isso aí mesmo. Qualquer coisa tu me espera lá embaixo, eu te espero, a gente se encontra lá. Eu falei, tudo bem. E se dividimos, irmãos. E eu comecei a andar por aqueles corredores, pastora. Quando eu comecei a caminhar por aqueles corredores, eu comecei a perguntar a Deus, o que o Senhor quer comigo nesse lugar? Eu sei que eu vim aqui para louvar, para cantar para alguém, mas o que o Senhor quer comigo aqui? Me mostra, me dá direção. Olha quanta enfermaria, olha quanto leito. E Deus falou para mim, ei, continua caminhando, fazendo a minha vontade, porque eu vou te direcionar. E eu comecei a caminhar por aqueles corredores, irmão. Deus é tão tremendo que não tinha uma enfermeira, não tinha um guarda no corredor, não tinha ninguém, só tinha eu e o Senhor naquele corredor. Eu comecei a passear naquele lugar e eu olhava para um lado. Quando eu olhava, a porta aberta, eu via mulheres mutiladas, sem o seio, sem um pedaço do corpo, mulheres gemendo. Eu passava por portas que eu ouvia aquele gemido de dor. Eu passava por lugares que eu sentia aquele cheiro de podre. E eu comecei, irmãos, a ficar, aleluia, de uma forma tão entristecida que eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para me mostrar que eu vou ter um câncer e vou cair em cima desse leito. E Deus falou para mim, filha, faz a minha vontade, porque eu vou trabalhar nesse lugar. Eu vou operar o sobrenatural através de ti, e tu verás a minha glória nesse lugar. Eu comecei a caminhar e de repente, acredite você ou não, eu cheguei próximo a uma enfermaria, e quando eu cheguei perto daquela porta, eu senti um calor no meu corpo, e o Senhor disse para mim, entra aí. E eu disse, Senhor, é aqui. Ele disse, entra. E quando eu abri a enfermaria, tinha 6 camas naquela enfermaria, e eu perguntei, Senhor, com quem o Senhor quer falar? E o Senhor me conduziu até o último leito. Quando eu cheguei próximo daquela cama, eu olhei e tinha uma mulher, aleluia, mutilada naquele lugar. Uma mulher negra, mais escura do que eu, mas estava cinzenta, não esboçava nenhuma reação. Ela estava na pele, no osso, o rosto chupado, só pele. E eu olhei para aquela mulher e eu disse, Deus, tu me trouxe aqui para falar com o morto, porque ela não tem vida, ela não está mal respirando. E Deus disse para mim, ainda que esteja morto, eu não farei ressuscitar esse osso. Remanda saio, derei que a mão tu coma narasai. Ainda que esteja morto, eu posso fazer ressuscitar. E o Senhor falou para mim, canta, adora tu meu nome nesse lugar. Remanta raia chébia. Ele quer te ver cantando nos lugares mais improváveis. Ele quer te ver cantando onde não há plateia. Ele quer
disse: Senhor, eis-me aqui. E eu olhei para ela e comecei a cantar o louvor que Deus mandou eu cantar. Estou bastante rouca, mas o louvor diz: estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou o Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Aleluia. Rei Amandarábias. Eu comecei a cantar: Remandareia sob a manto comanás. Richa mandareia comanaraçaio remanda sábia. Rica mandaraia sébia mandaraia. Meu Deus, meu Deus. Eu comecei a adorar o Senhor dentro daquela enfermaria. E a sensação que eu tive foi a sensação que você teve aqui. Parecia que a enfermaria estava cheia. Não era só a minha voz cantando. E eu comecei a adorar o Senhor. E de repente, quando eu olhei para aquela mulher, desceu uma lágrima no canto dos olhos dela. E eu falei: Senhor, ela está viva. E de repente aquela mulher abriu o olho e olhou para mim, e eu me alegrei no Senhor. Aquela mulher olhou para mim e disse: a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Quando ela falou a paz do Senhor, eu falei: Deus, tu és tremendo. Eu falei: a paz do Senhor Jesus, mulher de Deus. O Senhor me trouxe aqui para falar contigo. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele é poderoso para mudar a situação da tua vida. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que se você crer, tu verá a glória de Deus sobre a tua vida. E aquela mulher olhou para mim chorando. Encontrou força não sei da onde. E ela começou a dizer: irmã, aleluia, me ajuda. Irmã, me socorre. E eu olhei para ela e falei: irmã, o que eu posso fazer? E ela disse: irmã, eu faço parte do círculo de oração da minha igreja. Irmã, eu fiquei enferma e vim parar aqui nesse leito do hospital. Eu tenho 2 filhas, essas 2 filhas me desampararam, me abandonaram aqui. O meu pastor, o meu dirigente não veio me visitar aqui no hospital. Eu estou abandonada aqui, irmã, me socorre. Irmãos, e as lágrimas começaram a descer nos meus olhos, porque eu sabia que eu não poderia voltar ali. E eu comecei a dizer: Deus, tu me trouxe aqui para quê? Para ver essa mulher morrendo nesse leito. E comecei a falar com ela e dizer: mulher, o Senhor te ama. Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele pode mudar sim a circunstância. E ela chorando, eu disse: minha irmã, eu tenho que ir embora, eu não posso mais ficar, a hora tinha passado. E ela chorando, ela disse: irmã, não me abandona, não me deixa aqui. Eu falei: irmã, eu vou ver o que eu posso fazer. E saí daquele hospital chorando. Eu falei: Senhor, eu já entendi o que o Senhor quer fazer nesse lugar, mas me ajuda, aleluia, a aceitar o teu querer. E saí de lá, irmãos, fui embora para casa. E passado 15 dias, eu não pude voltar no hospital porque eu tinha uma consulta médica. E quando eu cheguei, aleluia, em casa, eu falei para minha amiga assim: vai você lá para mim hoje? E ela disse: eu vou sim. A mesma amiga que foi comigo no primeiro dia. Ela falou: eu vou sim. Falei: vai lá, por favor. Vê como é que ela tá. Tenta dar uma comida para ela, trocar a fralda dela, faz alguma coisa. E ela disse: eu vou lá. E ela foi, irmãos. Eu fui no hospital, resolvi o que eu tinha que resolver. Quando foi à noite, ela chegou na minha casa. E quando ela chegou, ela falou para mim: Elaine, eu fui lá no hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, consegui entrar no hospital. E quando eu fui lá na enfermaria,
o leito daquela senhora estava vazio. E quando ela falou, me deu uma tristeza. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu no meu coração pensando, Senhor, entendi. O Senhor me levou ali porque eu precisava falar a tua palavra para aquela mulher. Ela precisava liberar perdão para a filha, liberar perdão para o pastor dela, para ela não morrer sem salvação. Porque a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu falei, Senhor, já entendi, obrigada por essa oportunidade. E quando eu estou pensando, a minha amiga disse, eu fui lá, quando eu olhei o leito lá vazio, eu achei estranho. E falei, não vou embora não, vou lá na enfermaria perguntar às enfermeiras o que aconteceu. E a minha amiga foi lá na enfermeira e quando chegou lá perguntou, senhora, pode me dar uma informação sobre a senhora que estava no leito tal? E a enfermeira olhou para minha amiga e disse para ela assim, aquela senhora, ela falou, aconteceu um negócio esquisito aí. Aquela mulher teve alta, foi embora com as filhas. Para a glória do Senhor, Deus operou o sobrenatural naquele lugar. A minha amiga falou que ficou olhando para a cara da enfermeira. Como assim? Ela falou, aconteceu um negócio esquisito. Aí ela se levantou. As filhas vieram, levaram ela para casa. E ela já não está mais aqui, graças a Deus. E eu me alegrei no Senhor. Falei, Senhor, muito obrigado. Nunca mais ouvi falar daquela mulher. E comecei a viver, continuar a viver minha vida. E aí chegou o momento em que eu comecei a fazer a oração pela minha vida. E eu falei com as irmãs do grupo de oração, irmãs, vamos orar pelo nosso corpo físico, porque o Deus que nós servimos é o Deus da cura, Ele ainda faz milagre. E coloquei a campanha no grupo do WhatsApp. No grupo ninguém fica botando bobeirinha tipo bom dia, louvorzinho, não, é oração de 3 em 3 horas. E eu falei para as irmãs, vamos fazer 7 dias de jejum e oração pelo nosso corpo físico. E começamos a fazer a campanha, irmãos. E o nosso Deus, Ele é o Deus de já. Basta uma palavra dEle para que o milagre aconteça. Deus não precisa de muito tempo não. Se Ele quiser, Ele faz agora. Tu crê? Aleluia! Começamos a orar. E quando a gente fazia a oração, eu colocava a mão sobre o meu corpo. Porque quando eu fui fazer o exame, eu falei para o Senhor, Senhor, me cura. Tu é poderoso para mudar essa situação. A doutora, aleluia, tinha falado depois para mim que tinha achado um nódulo no meu seio de um tamanho bem expressivo. E quando eu cheguei para fazer o exame, a mamografia e a ultrassonografia, eu fui crendo que Deus tinha feito o caroço sumir. Mas quando eu cheguei lá no hospital para fazer o primeiro exame, para trazer para a doutora, quando o médico começou a me examinar, ele falou, aí, tem um caroço aqui no seio esquerdo e tem um cisto no direito. Eu falei, Jesus, eu orei para um sumir, agora apareceu outro. E eu comecei a orar, igreja. E eu colocava a mão sobre o meu corpo e começava a repreender em nome de Jesus. Todo caroço, todo cisto, todo nódulo, toda inflamação, toda enfermidade saia do meu corpo em nome de Jesus. E assim as irmãs também fizeram, 120 mulheres, uma mulher de Minas, outra de São Paulo, em vários estados do Brasil, todas num só propósito, cada uma na sua casa, clamando e colocando a mão também sobre o seu corpo. Irmãos, passou-se 7 dias. Nós oramos, aleluia, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da noite, 9 da noite, meia-noite, 3 da madrugada, 6 da manhã, 9 da manhã e assim sucessivamente. 7 dias sem cessar. Porque nós sabemos que a nossa vitória está na oração. E de repente, eu falei para o meu marido, ele tinha um plano de saúde, eu falei, vamos lá no médico fazer o exame. E liguei, marquei o exame e fui lá fazer na Clínica Bandeirante aqui em Madureira. No 7º dia da campanha. E quando eu cheguei lá, o médico começou a me examinar. E ele falou para mim assim, o que você tem mesmo? E eu falei, poxa, o senhor está me acompanhando já há 6 anos. E o senhor não sabe o que eu tenho? E ele falou, me fala o que você tem. E eu falei, eu tenho um nódulo no seio esquerdo e um cisto no seio direito.
E ele olhou para mim assim estranho, começou a me examinar lá, meu marido do meu lado sentado, tá ali que não me deixa mentir. E de repente ele falou para mim assim: Dona Elaine, tá acontecendo alguma coisa estranha. Eu falei: o que, doutor? Na minha mente eu pensei: Jesus, apareceu mais um nódulo, apareceu mais 2 caroços, o que tá acontecendo? E de repente ele olhou para mim e disse para mim assim: ó, aconteceu alguma coisa aqui contigo estranha. Eu falei: pode falar, doutor. E ele olhou para mim e disse assim: ó, sumiu o nódulo, sumiu o cisto. Eu não estou achando mais nada aqui. Eu não estou entendendo nada. E eu olhei para ele também assustado e fiquei quieta. E ele falou para mim assim: ó, pode botar a roupa, eu vou ir ali. Quando voltar, a enfermeira vai trazer o laudo para você. Eu falei: tá. Quando ele saiu da sala, eu olhei pro meu marido e falei pro meu marido assim: acho que ele não me examinou direito. Não é possível. O nódulo está aqui, o cisto há 6 anos. Olha só a incredulidade. Por um momento eu me esqueci do propósito que eu tinha feito. E de repente meu marido falou para mim assim: tu não tem fé não, irmã? Tá orando, tá clamando aí pro nódulo sumir, agora vem falar que o médico não te examinou. E eu falei: a poder no nome de Jesus, a vitória é minha em nome de Jesus. E eu peguei o laudo e levei no meu ginecologista. E quando ele abriu o laudo, ele olhou para mim e falou: Dona Elaine, sumiu o cisto, sumiu o nódulo. Não precisa tomar remédio para dissolver. Não precisa operar, tá liberada. Só volta aqui daqui a 1 ano para fazer o exame periódico. Vai para tua casa. E eu dei glória a Deus e aleluia ali dentro mesmo daquela sala. Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou no passado. Ele opera hoje na minha e na tua vida. Você crê nisso? Aleluia! Não seja bênção na vida das pessoas somente, seja na tua vida também. Profetiza, tu é profeta. Profetiza na tua vida, na tua casa, nos teus filhos. Profetiza, porque Deus vai te dar vitória. E aí eu coloquei lá o laudo no grupo das irmãs. As irmãs deram glória a Deus, aleluia. E a cura não foi só minha não, tá, irmãos? Deus curou uma missionária em São Paulo que estava com câncer na língua. Deus curou uma criança de meningite. Tá aqui a Paloma. Cadê Paloma? Perdão. A sobrinha da Paloma. Aleluia, foram correndo para o hospital, a criança com meningite, foi, né, diagnosticada com meningite. E as meninas mandaram mensagem: Elaine, pelo amor de Deus, ore. E nós colocamos... Jesus, que forte. Nós colocamos no grupo, eu falei: irmãos, oração urgente, 120 mulheres orando. Irmão, vamos movimentar o céu com a nossa oração, porque essa criança precisa de cura. E começamos a clamar, irmãos. Quando foi no outro dia, a Priscila me manda mensagem: Elaine, obrigada. Eu creio, os irmãos também oraram, a mãe chorou. Mas o Senhor movimentou céus e terra através do propósito do nosso coração. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. Deus dissipou o nódulo, dissipou o cisto, até outras coisas que eu tinha sumiu. Porque Deus, quando faz, Ele dá a bênção completa. E eu vim aqui nessa noite para te dizer: não faz pouco caso das coisas de Deus, não. Essa oportunidade que você está tendo aqui, tem muitas pessoas hoje no leito de hospital querendo estar aqui no teu lugar. Para aquela mulher que estava no leito de dor, ela não se importava se o cabelo dela estava esticadinho, se os cachinhos estavam perfeitos. Ela não queria saber se a casa dela estava com goteira, se ela estava comendo ovo ou linguiça. O que ela queria era a cura do seu corpo físico para poder voltar para casa. E você tem tudo. Você tem tudo. Deus tem sido generoso com você. E você tem murmurado: não seja um filho ingrato. Mas agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito a teu favor e a favor da tua família. Para quem está lá no leito de dor, nada disso importa. O que você está chorando porque a porta do emprego não se abriu, porque o filho ainda não se libertou, porque
jeito. Eu quero te dizer algo nessa noite. A Bíblia diz, não sou eu não, que é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. E quando você, como eu sempre falo, guardar a tua dor e se deixar usar para abençoar vidas, Deus vai começar a liberar as bênçãos sobre a tua vida. Talvez se eu tivesse me guardado, me trancado no meu mundinho, dito para o Senhor, Senhor, eu não quero mais fazer nada, eu te sirvo, o Senhor permitiu essa enfermidade no meu corpo, eu não quero mais nada. Deus ia permitir eu ficar lá no meu mundo, depressiva, ansiosa, desanimada, aleluia, até mesmo ser diagnosticada com câncer. Mas quando eu me levantei e disse, Senhor, eis-me aqui, quando eu disse, Senhor, pode me usar, Deus, Ele começou a trabalhar na minha vida. E eu creio, igreja, que o Senhor fez aquele nódulo e aquele cisto desaparecer quando eu fui fazer a vontade do Senhor. Ana recebeu a vitória quando ela, mesmo sem receber a bênção, ela se levanta e vai para o templo adorar ao Senhor. Talvez você não tenha motivos para agradecer, tua vida está uma prova, uma luta travada, mas só de você ter se levantado e vindo adorar o Senhor, Deus hoje está liberando uma bênção sobre a tua vida. É dando que se recebe. É dando que se recebe. E outra coisa, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para o nosso vão prazer. Quando você começar a pedir para o reino, Deus vai te honrar. Senhor, me cura porque eu preciso curar. Senhor, abre essa porta de emprego para mim porque eu preciso abençoar. Senhor, liberta o meu filho porque eu preciso ter liberdade para fazer a tua obra. Quando você começar a pedir para o reino, Deus vai honrar a tua fé. E eu quero te convidar nessa noite, com a autorização da minha pastora, para se colocar de pé. O mês de outubro é um mês denominado mês rosa, pela prevenção do câncer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não precisa de um câncer para te matar. Ele não precisa de uma enfermidade para me matar, não. Se Ele quiser, Ele me fulmina aqui agora. O que Ele quer é que nós venhamos, aleluia, a cada dia estarmos diante dEle como Ele quer. Verdadeiros adoradores que adoram a Ele mesmo no meio do processo. E eu te convido nessa noite a colocar a mão sobre o seu corpo. Eu não sei se entrou alguém aqui que foi diagnosticada, que tem sentido dores, que tem se preocupado com alguma situação. Eu te convido nessa noite a colocar a mão. Está todo mundo de olho fechado, ninguém vai te olhar. Coloca a mão aí sobre essa enfermidade. Coloca a mão aonde é que você está sentindo essa dor. Eu creio pelo poder da palavra que haverá cura neste lugar nessa noite. Aleluia. E eu te convido a orar comigo. Assim como eu orei com aquelas 120 mulheres e recebi a minha cura, eu creio que Deus é poderoso para te curar também nessa noite. Aleluia, apresenta ao Senhor e creia que Deus vai fazer além do que você está pedindo ou imaginando. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Meu Pai, eu quero te louvar por cada uma dessas mulheres e os teus servos também que entraram por essas portas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tocar agora em cada uma de nós, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Senhor, precisamos ter saúde para fazer a tua obra. Precisamos, Senhor, estar de pé para pregar a tua palavra, louvar o teu nome. Precisamos estar restaurada para que possamos levar a tua palavra aos quatro cantos desta terra. Ah, meu Deus, começa a operar o teu sobrenatural, porque tem coisa que nem o homem pode fazer, Senhor. Ah, Deus, tem coisa que o psicólogo não pode curar. Tem coisa, Senhor, que o ginecologista não pode resolver. Mas
toca no sangue, toca no nervo, toca na pressão, no coração, toca no baço, no rins. Dá ordem ao corpo dessa mulher e desse homem para produzir os elementos necessários para que eles venham ter uma saúde saudável diante de ti. Em nome de Jesus, ó Deus, opera o teu sobrenatural. E que essa noite venha ser uma noite memorável. Que nós possamos, Senhor, voltar neste lugar para testemunhar o milagre. Porque nós cremos que o Senhor está neste lugar, andando de um lado para o outro, operando o teu sobrenatural. Eu posso ver o Senhor tocando em vidas. Eu posso ver o Senhor restaurando corações. Eu vejo o Senhor não tratando só do corpo físico, mas eu vejo o Senhor também tratando do espiritual. Essa alma que está chorando e gemendo, esse coração que estava frito, meu Pai, chega agora com a tua providência. Envia um socorro do céu para este homem, para esta mulher, e decreta a vitória para a glória e honra do teu nome. Assim como o Senhor curou aquela mulher naquele leito do hospital no Inca, assim como o Senhor me curou, eu profetizo que vidas estão sendo curadas neste lugar, nesta noite. Porque o que tem poder não é o nome Elaine Brasil, o que tem poder é o teu nome, Jesus. E o Senhor está neste lugar trabalhando a nosso favor. Abençoa tuas filhas e dá vitória em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Se deixe tratar pelo Senhor. Talvez você olhe e diga: Senhor, ainda sou uma pedra. Mas eu te digo que o Senhor já está quase acabando a sua obra-prima. O molde da pedra já está no final e você vai virar pérola em nome de Jesus. Se deixe usar pelo Senhor, porque quando você começar a dar para o reino, Deus vai honrar a tua fé. Está doente? Apresenta ao Senhor essa enfermidade. Está repreendido, já oramos, já está curado. Se estava doente, vai curar de quem está precisando. Se estava problemática, vai curar quem está problemático. E deixa Deus trabalhar na tua vida como Ele quer, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, isso é uma lembrancinha para você ter